Hoje nós vamos fazer um estudo do livro Manual Prático do Espírita, do capítulo 42, da página 202 até a página 211. E esse capítulo, ele diz assim, como desenvolver a vontade. E o Ney Pietro, o autor desse livro, começa com a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. O nosso tema é esse, como desenvolver a vontade. E eu quero começar, eu não sei falar muito bem essa língua, mas eu queria começar com Troydhan. Eu acredito que se fala assim, né? É a terceira maior cidade da Noruega e tem a sua topografia bastante acidentada. Jarle Wovik inventou o Sinkelheies, acho que é assim, Sinkelheies, um tipo de elevador para as bicicletas. E ele funciona com você colocando umas moedinhas, adiciona ali um dispositivo com um pé na bicicleta e o outro no elevador, e assim você sobe economizando, né, algumas pedaladas, principalmente o fôlego. Em inglês é Tramp Bicycle Lift. Pois é, assim é a autoanálise. Um elevador para nós economizarmos algumas pedaladas, um fôlego, na subida da montanha da evolução, do progresso moral e do progresso espiritual. E Ney começa com, vou chamar ele de Ney, Ney começa com um questionamento básico. Haveria algum meio prático de economizar e fortalecer a nossa vontade, já que ela está presente em tudo que nós realizamos? E ele diz assim, ó, nós temos provas de que quando a gente se dispõe firmemente a conseguir algum propósito, a gente consegue. Por exemplo, passar numa prova, você vê, passa o ano inteiro, a média é 6 e tira 5, tira 4, não estuda. Aí chega no final, a professora diz assim, ó, você vai fazer uma prova final. Se tu tirar 6,1, tu passa de ano. Aí você vê aquele aluno estudando, pedindo professor particular, lendo, estudando, aprendendo, lendo nos outros livros, fazendo exercício, aquilo que devia ter feito devagarzinho o ano inteiro, faz de repente e aí consegue aquele propósito, né? Ou o emprego, né? O primeiro emprego, então a pessoa corta o cabelo, faz a barba, se arruma, se ajeita, estuda, lê para poder falar direitinho, pesquisa a forma como vai, né, se posicionar. O primeiro emprego a gente consegue, né? O carro que a gente sonhava, então a gente é convidado a fazer uma viagem, a gastar dinheiro aqui e acolá, vamos almoçar, vamos jantar fora, e a gente economiza, não, eu vou economizar para poder conseguir aquele carro que a gente quer, ou aquela casa, né? Ah, eu queria comprar essa casa ou esse apartamento, também a gente economiza, deixa de fazer um monte de coisa, exatamente para a gente conseguir, a gente consegue. A TV, porque esse livro é antigo, né? As pessoas queriam comprar uma TV colorida. A gente hoje quer comprar o iPhone, não sei, o último, né, 15, sei lá. Então a gente sai, né, guardando, economizando, deixando de fazer várias coisas. Ou seja, ele deu provas para nós, o Ney, né, que nós, quando nos dispomos firmemente a conseguir alguma coisa, a gente consegue, né? Pois é. Aí ele diz que ele quer exatamente pegar essa chave para a gente aplicar também nas nossas conquistas em direção aos valores íntimos. E aí a primeira pergunta a nos fazer, diz ele, é, abre aspas, estamos mesmo dispostos, suficientemente interessados nesses valores? Porque o interesse em fazer a reforma íntima pode ter surgido por um impulso momentâneo, né? Que se nós não soubermos aproveitá-lo, o primeiro confronto, a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo que aparece na nossa vida, a vontade sucumbe, diz ele. E nem nos ensina, então, que a vontade é uma soma de fatores íntimos. E ele diz, a vontade é forma que nós
né, que nós expressamos o nosso livre-arbítrio. A vontade é a forma de expressar o nosso livre-arbítrio. E para facilitar, ele faz uma análise e ele diz assim: a vontade ela é composta de 5 fatores dinâmicos. Dinâmicos estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? O impulso, o autodomínio, a deliberação, a determinação e a ação. E aí ele vai começar a escrever um por um. Então vamos lá. Impulso. A vontade surge primeiro com um impulso, um desejo. E esse desejo varia com a intensidade. E a profundidade depende do grau emocional e a persistência dentro de nós depende do grau de interesse. Pois é, se nós, por exemplo, moramos numa casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro, e aí, né, a mulher está grávida, aí o homem e a mulher começam a ver que a casa vai ficar pequena, né? Olha o grau de interesse. E aí, então, eles querem economizar para comprar uma casa maior que tenha pelo menos 2 quartos. Percebe? Então, o impulso e a manutenção do impulso depende, né, dessa carga emocional e a persistência depende do interesse que a gente tem, certo? Então, aí, o impulso de comprar casa, ele vai persistir porque nós vamos ter 9 meses ali, a barriga crescendo, né? E as necessidades, né, começam a desenhar na nossa vida, no nosso dia a dia. A importância, a persistência depende disso. Muito bem. Mas a maioria de nós não passa de promessas, né? Este ano eu vou fazer regime e eu não vou mais comer doces nem pão. Este ano eu vou fazer exercícios porque eu quero ter mais saúde, mais flexibilidade. Este ano, e aí a gente vai fazendo, né, várias promessas por um impulso, mas, olha o que ele diz, muitas vezes não passa das promessas. É bem certo que ele fala assim, né, o anjo guardião sempre nos inspira, os benfeitores espirituais, né? Sempre estão nos inspirando. Mas como não estamos muito convencidos da importância desses impulsos no bem, diz ele, dessa auto-melhora, nós nos deixamos levar porque estamos presos aos interesses humanos, às ilusões do mundo físico. É verdade, né? A gente não sabe que muitas vezes nós estamos lá com a tendência de uma agressividade. Pisou no pé da gente, no calo da gente, a gente já sai, né? Gritando, berrando, chutando, empurrando, dando soco. Depende do nosso grau de amadurecimento espiritual. Mas a nossa reação é instantânea, né? E aí quando nós começamos, né, a entender que a virtude da paciência, da tolerância, né? A paciência é a ciência da paz. Paciência, ciência da paz. Quando nós ainda não estamos convencidos desses impulsos no bem, o quanto isso iria ser ótimo para a nossa vida, a gente acaba se perdendo, como ele falou, né? Os nossos interesses humanos, as nossas ilusões acabam destruindo, né, esse impulso, essa vontade, percebe? Porque se eu sei que eu calo, que eu fico tranquila, que eu não respondo à altura, né? Que eu não vou querer dizer para o outro você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, né? Eu vejo que o silêncio acolhedor, eu agora não posso te responder, mas eu estou te ouvindo com atenção. Olha, silêncio acolhedor. E eu vou te responder amanhã. Deixa eu pensar sobre o assunto, deixa eu respirar, porque o que você me disse me magoou, mas eu preciso nesse momento respirar profundamente, pensar sobre o assunto, dormir sobre o assunto para amanhã a gente conversar. Por quê? Porque amanhã as sombras já se dissiparam. Amanhã as emoções conturbadas já, né, acalmaram e a razão voltou. O raciocínio voltou. E aí nós conseguimos talvez responder de uma maneira com sabedoria, não envolvido unicamente pela dopamina, pelas emoções, né? Muito bem, segue ele. Nós, então, não amadurecemos suficientemente quando esses impulsos sucumbem, né? Os resultados desastrosos dos erros que cometemos ainda não foram por nós bastante
experimentados. Olha o que ele fala. A gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor? É isso que ele quer dizer. Lembra? Tem uma aula mesmo do Ney Pietro lá atrás que diz assim: a dureza, a inflexibilidade não foram ainda quebrantada pela dor. Pois é, não troquemos o eterno pelo passageiro, né? É evidente que se a gente continuar assim, a felicidade não é verdadeira, ela é transitória. Pois é. Ele diz no capítulo 39, no capítulo anterior a esse que nós estamos falando hoje, nós estamos no 42, né? No 39, se você for lá, ele diz assim: a felicidade não é uma quantidade externa, algum objeto que o homem receba, mas é uma quantidade interna. Pois é. E aí vamos para o 2, o autodomínio. Lembra que ele falou que são 5, né? O autodomínio. Combater os momentos de desânimo e de comodismo, diz ele. A vida, né? A gente fica assim, a vida é tão boa, as diversões nos agradam tanto, tudo nos convida, né? A gente geralmente assim, eu não quero mudar não, porque se eu mudar, eu não quero mudar porque senão eu vou sofrer muito. Eu tenho que me disciplinar, tenho que mudar tudo, então eu vou sofrer. E aí quem não quer mudar para não sofrer, acaba sofrendo muito para mudar. Pois é. O progresso, gente, é uma lei de Deus, é uma lei universal. O progresso está sempre marchando para frente e não vai nos esperar. Não dá para ficar esperando, né? Nós temos uma historinha que diz que o discípulo pergunta para o seu mestre, né? É necessário que eu cresça, que eu evolua? Eu não estou afim de crescer, de evoluir, de progredir. Eu quero ficar aqui quietinho, cômodo, aqui, parado, no tempo e no espaço. E aí, né, o mestre diz para ele: isto é a única coisa que você não pode fazer, que você não vai conseguir fazer. Porque ninguém fica hospedado, né, numa hospedagem eternamente. É um tempo, é temporário, né? A sua casa verdadeira está te esperando. Quando a gente fica paralisado na adolescência, o que acontece quando nós somos adultos com a maneira de pensar, de sentir e de agir de adolescente? A gente é um desajustado, né? A gente fala, nossa, essa pessoa parece que parou lá nos 17, 16 anos. É um desajustado. Então não tem como a gente ficar paralisado, porque é uma lei, né? Quando a gente vê, se a gente não for pela dor, não for pelo amor, acaba indo pela dor, né? Nesse desenvolvimento. Muito bem. Então, o autodomínio é extremamente importante, né? Por isso, a conscientização que nós estamos fazendo juntos, né? Estudando, aprendendo, fazendo a reforma íntima, para exatamente dominar o vício de como nós somos, que estão acumulados em séculos e séculos reencarnatórios. Até Emmanuel diz assim, quanto uma vontadezinha no bem tem séculos, né? De sombras. Por isso a importância dessa conscientização, para que nós estejamos, né, com a razão dominando o nosso vício, para a gente não ficar paralisado, cristalizado nas ações anteriores, né? E aí o Ney fala do terceiro, a deliberação. Esse domínio, diz ele, vai refletir nas nossas deliberações. Para nós deliberarmos em causa própria, nós precisamos conhecer as circunstâncias favoráveis e as desfavoráveis. É verdade. Se a gente quer fazer um regime, a gente não pode ir para uma festa de criança com um monte de docinhos gostosos, né? Quindins, aquele de nozes delicioso. A gente não pode, não é verdade? Se a gente quer vencer o vício do álcool, a gente não pode ir para um local, para uma festa, para uma balada regada, né, a álcool, porque a gente ainda não tem esse domínio. Quando nós tivermos é diferente, mas ainda não tem. Então, nós temos que saber quais são as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Se nós somos uma pessoa que é muito irritada, nervosa, a gente sabe que aquela pessoa já está começando com uma maneira de falar e que vai despertar o pior da gente, é uma situação desfavorável. É a hora de se retirar.
É a hora de silenciar. É a hora de buscar, né, a água que Chico falava, que põe na boca, e a gente fica com a água na boca e não consegue, e não engole para poder não ter o que falar. Para naquela hora você respirar fundo, não é assim? É a água da paz? Pois é. São momentos favoráveis e desfavoráveis. Então, o Ney está aí nos ensinando, né, sobre a deliberação a favor de nós mesmos. Nós temos que primeiro buscar esses momentos favoráveis e desfavoráveis. Ou seja, nós precisamos, diz Ney Pietro, ter o hábito de avaliar os acontecimentos da vida diária. Ele nos pede para que nós vejamos os resultados para escolhermos os rumos. Ainda nesse processo inicial é bom, mas aí a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Primeiro a gente faz, erra, vê que o resultado foi ruim, aí a gente muda. O ideal é que nós estejamos um passo à frente, evitando que aquilo vá acontecer, né? Mas nesse processo, né, de estabelecer, fortalecer a vontade, ele diz, é simples. Se não estamos, um raciocínio sobre o que ele diz, tá? Não foi Ney que falou isso. Se nós não estamos satisfeitos com os resultados que nós estamos recebendo, pensemos o que é que eu disponibilizei antes para receber da pessoa, da minha vida, entre aspas, para ter tais resultados. Se eu não estou gostando do resultado, eu tenho que mudar aquilo que eu estou oferecendo para a vida, né? É assim, é simples assim. E aí o Ney vai na determinação, que é o quarto, né? Com aquele conhecimento obtido, decidimos. E agora? Passamos então para a execução. A disposição de empreender, de cumprir aquelas deliberações nossas, né? E aí ele fala, a determinação é o primeiro ato da ação. O fator coragem aí, gente, vai fazer-se muito necessário. Então, como que a gente faz? Visualiza aí na tua mente, né? Se eu agir ou falar dessa forma, se eu mudar, como que vai ser a resposta? Porque a vida, gente, é um jogo de xadrez, né? Quando nós, né, movimentamos uma peça, nós criamos no outro que está do outro lado do tabuleiro da vida segurança ou insegurança. Então, você tem o domínio da situação. Quando você escolhe qual peça e como você vai colocar no tabuleiro da vida, vai causar uma reação naquela pessoa. Então, você já sabe o que vai causar nela. Então, você tem o domínio da situação. É lógico que, falando de uma maneira cristã, nós não estamos competindo um com o outro para ver quem vai vencer, né? O outro que está do outro lado não é o nosso adversário. É um irmão que está caminhando junto conosco em direção ao aprimoramento, à evolução espiritual. Então enxerguemos assim. Mas nós sabemos que nós temos o domínio, as rédeas na nossa mão para dominar, para modificar a nossa própria vida, né? Então o fator coragem nos pede para que nós, na determinação, visualizemos como seria a mudança. Eu sempre agi desse jeito, agora eu vou mudar, vou agir daquele outro jeito como Jesus mostrou e ensinou. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a Ele que nós temos que seguir, né? Porque Ele demonstrou o que é, né? Como nós deveríamos fazer para nós fluirmos melhor na nossa vida, para nós sermos realmente felizes, né? E aí, por fim, nós temos o quinto, que o Ney fala sobre a ação. Ele diz que a ação é a ideia materializada. Em resumo, Ney compara, inclusive, essa vontade a um projétil. Olha que lindo, poético que Ney fala. Abre aspas. Ele diz que vence as barreiras das camadas dentro de cada um numa trajetória deliberada e calculada para atingir com determinação o alvo desejado. Isso é a vontade. Bonito, né? E aí, então, Ney vai falar sobre um método para a gente desenvolver essa vontade. Ele diz assim, quase sempre, o que nos movimenta numa atividade, seja ela qual for, é o interesse. O que desencadeia, o que acionou a vontade foi o interesse que estava por trás dela, né? Os porquês dos nossos objetivos.
Aí ele fala assim: a que nós propomos? Por que desejamos? Estamos seguros daquilo que nós queremos? Porque o interesse, ele varia com o grau de maturidade, né? Por exemplo, vamos imaginar o estudo. Então, eu estudo para passar na prova. Ok, ponto. Eu estudo porque eu quero aprender o suficiente para usar na minha profissão. Que bom, né? O engenheiro, se tirar, né, vamos, a nota vale 10, ele tira 7, passou. E os 3 que ele errou, pode ser muito prejudicial na vida profissional. Pode custar a vida de muitos, pode cair o prédio. Para o médico, pode, né, pode matar o paciente ou deixar que ele morra, né? Então, esse 3 que ficou faltando é bastante importante. Então, uma pessoa que não quer só passar na prova, mas ela quer aprender porque ela sabe que é extremamente importante para usar na sua profissão, já tem uma maturidade espiritual um pouco maior, né? Aquele também que procura, eu quero estudar porque eu quero fazer MBA, pós-graduação, para eu melhorar no emprego, né? Para eu ganhar mais dinheiro, é um ser humano, é um homem, né? Nós somos humanos, né? Então eu quero ganhar mais, quero subir, galgar, né? Na empresa, eu quero ser diretor. Pois é, também isso é uma coisa humana, né? Mas é um grau de maturidade, ok. Agora, quando já é alguém que já está sensibilizado com Jesus, que já permitiu a presença de Jesus dentro de si, já houve a modificação e a transformação, ele vai estudar. Por quê? Porque ele quer ser utilizado por Deus, pelo plano espiritual, pela vida. Ele quer ser útil para aquela coletividade. Ele quer que o seu conhecimento seja disponibilizado para auxiliar o próximo. Percebe? É o mesmo interesse, né? O interesse, a situação é a mesma, estudar. Porém, o interesse modifica de acordo com a maturidade espiritual de cada um. O trabalho de desenvolvimento da vontade aplicada à nossa reforma íntima, diz Ney Pietro, trará vitória sobre as nossas más tendências. Vamos avaliar, ele nos convida mentalmente, qual é o interesse do nosso propósito. E aí, o interesse da reforma íntima, que é o que ele vai falar. O autor nos fala de que, de alguma forma, nós despertamos ou amadurecemos porque nós estamos vazios por dentro. Nós vamos buscar a reforma íntima porque nós nos encontramos vazios, né? E aí me lembrei, né, do filho pródigo, porque Ney fala assim, ó, olha, abre aspas, hein? Olha que palavra linda, peregrinamos por experiências que foram em vão. Aí a gente busca a reforma íntima. É nesse momento, quando a gente já peregrinou por todos os caminhos, e aí nós nos encontramos vazios, aí nós vamos buscar a reforma íntima. E aí é o filho pródigo, né, que eu me lembrei, que com a herança nas mãos, ele sai pelo mundo, nos prazeres efêmeros, e volta à sua casa, à casa do seu pai, sedento e faminto do amor verdadeiro. Então, diz nele, vivendo angústias atrozes, encontramos o caminho da nossa redenção. Um novo sol a luzir dentro de nós, uma esperança jubilosa a nos animar a vida. E aí desejamos seguir novos rumos, né? Gente, Aristóteles dizia, é no fundo do poço que nós conseguimos perceber as estrelas. Que esperemos, né, que nós não tenhamos que chegar no fundo do poço para poder então perceber as estrelas, né? E aí Ney vai falar sobre a concentração de esforços, né? Definido aí o interesse, o nosso interesse, precisamos concentrar nele os nossos próprios esforços. E aí vem os pensamentos da gente que estão dispersos por todas as longitudes e latitudes, né? Ainda mais hoje em dia com a quantidade de informações que nós recebemos no nosso celular, na mídia, né? Aí ele diz assim, nós já sabemos o que queremos conseguir, já fizemos as nossas opções, né, nos objetivos autorrenovadores, diz ele, mas nos perdemos nos meandros, é a palavra que ele usa.
Ou seja, desperdiçamos tempo e energia e pouco resultado prático. O Beatles, né, o John Lennon dos Beatles, ele diz assim: a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Então, se a gente, por exemplo, quer chegar lá no lençol de água, né, lá embaixo na terra, nós temos que persistir ali, fazendo o furo no mesmo buraco e não fazer um novo buraco a cada dia. O Ney nos dá um exemplo do prego na madeira, martelando com o prego, virado corretamente, em um único ponto, ou se a gente martela o prego na cabeça do prego virado para a madeira, que entortamos o prego. Então, é num único ponto. Ney diz para nós concentrarmos a nossa capacidade num único objetivo e conduzir a nossa direção, né? Os nossos pensamentos, ele diz, se dispersam, mudam de direção, pulam de um polo para outro e se perdem na estratosfera, né? E aí ele diz que a nossa própria, olha como ele diz, hein? A nossa própria escravidão ou libertação está dentro de nós mesmos, né? Na esfera dos nossos pensamentos mal conduzidos ou bem direcionados. Gente, a origem de todo bem é, por sua vez, também a origem de todo mal. É no pensar. Pois é. Paulo de Tarso e Jesus nos ensinaram sobre isso, né? Jesus disse lá em Lucas, que nos conta no capítulo 6, versículo 45. Jesus diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro que está no seu coração. Aqui, Jesus, o nosso doce Rabi da Galileia, ele simboliza o coração como sendo a origem de tudo. Naquela época, né, o coração, eles acreditavam que o coração é que pensava. Já Paulo de Tarso, que experimentou, né, ele era o doutor das leis, né, ele que experimentou na estrada de Damasco o início da sua transformação, da sua reforma íntima, né, da reforma da sua mente, ele escreveu em Romanos 12, 2, ele escreveu assim: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não fica prestando atenção tudo nessa mídia, tudo que está trazendo. Não fica conformado com as coisas que estão acontecendo. Cuidado para você não se contaminar. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, Paulo, né, usa o termo mente como doutor das leis e Jesus, todo amor, usa coração, né? Mas o recado foi dado, né? Da boa ou má função da nossa mente, né? Depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida, né? Os nossos destinos, gente, estão na dependência direta da nossa mente. E aí, o Ney fala sobre a prática da autossugestão. Ele fala assim, que a gente, né, é muito sugestionável. Somos sensíveis às sugestões alheias. Palavras convincentes, com uma carga emocional, nos impressiona e nos leva a refletir. Então, o Ney, né, nos ensina a aplicar então a autossugestão. Já que nós somos sugestionáveis, vamos aplicar a favor de nós mesmos, né? Então, ele vai passar 7 etapas para a gente aplicar, que está lá na página 208, essa autossugestão para nos auxiliar, né, a desenvolver e a manter essa vontade. Depois, ele faz uma provinha, um testinho, né, uma avaliação individual, que está lá na página 209 e 210, que seria bom a gente ler, né, porque vai auxiliar muito. E aí, no finalzinho desse capítulo 42, ele deixa uma bibliografia para a leitura, né, que nos auxilia a alicerçar os nossos propósitos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse estudo e, mãos à obra, vamos começar, né, a desenvolver, a fortalecer a nossa vontade. Abraços fraternos!